Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira engraçadíssima, dia 10 de junho de 2022. Sejam todos bem-vindos. Digo engraçada por conta de uma espécie de gafe, ou sabe-se lá o que, cometida por Joe Biden, o que não é nenhuma novidade, na Cúpula das Américas, ao encontrar-se com Alberto Fernandes e sua pareja, e sua namorada, esposa, sabe-se lá também. Biden, aliás, eu vou começar mostrando a imagem para os amigos. Biden aqui está cumprimentando a esposa de Alberto Fernandes, só que ele não larga a mão da mesma. Isso chamou a atenção dos americanos, não é muito comum. Cumprimentou e ficou ali segurando a mão da senhora Fernandes por um longo tempo. Estranho, não? Eu penso que Biden estava segurando na mão da senhora Fernandes como uma escora para não cair, mas essa é só a minha opinião. No final do videozinho também aparece algo curioso. Alberto Fernandes teria tirado a carteira e dito o seguinte para Biden: você quer dinheiro, mas eu não tenho nada, olha aqui, tô zerado. Brincadeira, era o celular, ele estava mostrando o celular. Brincadeiras à parte, o fato é que Joe Biden estava muito à vontade com os seus homólogos sul-americanos, inclusive com Bolsonaro, a quem tratou muito bem, e não poderia ser diferente, obviamente. Ontem foi o primeiro encontro histórico entre Joe Biden e Jair Bolsonaro, que para a mídia, a grande mídia, parece algo muito estranho, tá vendo? O Biden foi até muito cordial com o nosso presidente. Ora, não poderia ser diferente por uma razão muito simples. Biden ontem estava com o pires na mão. Isso sim é incomum, um presidente norte-americano reunir-se com seus homólogos sul-americanos para pedir alguma coisa. Ele não pediu diretamente, não na frente das câmeras, mas precisa hoje de muito alimento, e muita energia baseada em combustíveis fósseis, já que colocou o seu país numa rota de colisão com a realidade, por assim dizer. Mas eu já falo sobre isso. Antes, quero lembrar aos amigos que hoje é sexta-feira. Claro, é sexta-feira, todo mundo já sabe. E, portanto, hoje é dia de preparar o vídeo de amanhã, final de semana, frio, chuva, principalmente aqui no sul, porque não um bom vídeo. Então vai aí a minha dica para esse fim de semana. Um filme de mais de 3 horas, de Stanley Kubrick, o genial Stanley Kubrick. Refiro-me a Barry Lyndon. Este filme, essa capa que vocês estão vendo aí, o filme, se não me engano, é de 1975, um grande filme. Grande por várias razões. A primeira delas é porque é de Kubrick. E a segunda é porque foi o primeiro filme de Kubrick depois de Laranja Mecânica. O problema é que Laranja Mecânica foi um sucesso tão estrondoso que acabou eclipsando este filme, que ficou meio jogado às traças, mas é um filmaço. Eu o revisitei ontem à noite com minha esposa, Dona Lucimar, e cheguei à conclusão de que o filme realmente é genial. Primeiro porque Dona Lucimar o assistiu até o fim, coisa rara. Ela dorme logo na primeira hora de qualquer filme, a menos que seja bom. E ela aguentou as 3 horas e pouco sem piscar os olhos. Segundo motivo que me levam a crer que o filme é realmente genial é que terminamos a noite em discussão, eu dizendo que o personagem central, o Sr. Barry Lyndon, era um herói e ela dizendo que era um canalha. Quero saber a sua opinião, mas isso só na segunda-feira. Eu hoje deixo a dica, sexta-feira, assistimos o vídeo no final de semana e comentamos na segunda-feira. Repito, para mim, Barry Lyndon foi um grande sujeito. Para Dona Lucimar foi um grande canalha. Logo, logo você também terá a sua opinião, certamente. Estou fazendo isso hoje de forma inédita, mas tentarei fazer em toda sexta-feira, dando uma dica de filme, de bom filme aí para os amigos no final de semana. Muito bem, sem muitas delongas, vamos às notícias do dia. Notícia importantíssima hoje. A agência de notícias da Síria anunciou
que o aeroporto de Damasco foi atacado por caças israelenses na noite de ontem. Bem, não se sabe, ou melhor, na madrugada de hoje já. Não se sabe se de fato Israel atacou, porque as forças de defesa costumam não anunciar esses ataques. Bem, o aeroporto internacional de Damasco foi fechado para voos internacionais. Nenhum avião está decolando ou sendo recebido ou pousando no aeroporto internacional de Damasco. Autoridades, no princípio, disseram que era apenas por um problema técnico. Depois, a SANA, Agência de Informações da Síria, disse que uma das pistas estava fora danificada por conta de um ataque israelense. O interessante nessa história é que no começo da semana, na terça-feira, 6 caças sírios e 2 caças russos sobrevoaram todo o país, simulando ataques contra aeronaves inimigas. Essa matéria quem deu foi a AFP, que disse o seguinte: as forças aéreas da Rússia e da Síria realizaram exercícios conjuntos sobre o país, que foi devastado pela guerra civil, na terça-feira. O primeiro desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia começou há mais de 3 meses. Quem disse isso foi o ministro da Defesa da Síria. O ministério disse também que 2 caças russos Su-35 e 6 aeronaves sírias MiG-23 e MiG-29 simularam enfrentar aviões e drones hostis. Abre aspas. Todos os alvos ilusórios foram monitorados completamente e completamente destruídos durante o exercício, enquanto alvos aéreos eram atingidos à noite pela primeira vez, na noite de terça-feira, disse o Ministério da Defesa da Síria em comunicado oficial. O Ministério divulgou também um vídeo dos aviões de guerra que, segundo o Ministério, participaram do exercício. Isso na terça-feira. Ontem, caças israelenses, então, teriam entrado em território sírio, chegado às imediações de Damasco, à periferia de Damasco, e bombardeado alguns alvos, provavelmente iranianos. O ataque teria sido tão pesado que atingiu parte do aeroporto internacional de Damasco. Então, ao que tudo indica, os exercícios realizados no começo da semana entre aviões russos e sírios não foram lá muito eficientes na hora de um combate real, a menos que a Rússia ainda permita essas incursões de caças israelenses no território sírio. O problema é se esses ataques chegarem muito perto de Damasco. Aí é bem provável teremos não simulações, mas combates reais entre aviões russos e aviões israelenses. A situação está ficando muito tensa porque é incomum a Rússia, que agora precisa de todo o seu dinheiro para concentrar as suas ações militares especiais na Ucrânia, fazer incursões por toda a Síria. Parece muito caro, mas é o que está acontecendo. A Rússia logo mais endurecerá o diálogo com Israel. Vamos aguardar. Bem, então, a notícia importante do dia, o primeiro encontro entre Biden e Bolsonaro. Bolsonaro, segundo a Folha do São Paulo, criticou a política do fique em casa durante o encontro com o presidente Biden, o que fez muito bem, evidentemente. A economia norte-americana está quebrada por causa disso, e Bolsonaro foi lá e... bem, enfim, Bolsonaro é Bolsonaro. Ele pediu, Bolsonaro, por eleições limpas e confiáveis, ou seja, manteve o seu discurso de sempre durante o encontro com Biden, para que, segundo Bolsonaro, não reste nenhuma dúvida depois do pleito. Tenho certeza que ele será realizado, o pleito será realizado nesse espírito democrático. Cheguei ao poder pela democracia e tenho certeza de que quando deixar o governo também será de forma democrática, acrescentou o nosso presidente. A Folha de São Paulo diz que os 2 presidentes se reuniram pela primeira vez na quinta-feira, depois de 1 ano e meio de uma relação distante em que houve trocas de farpas
críticas diretas por parte do brasileiro, mas nem sequer um telefonema. E daí? A reunião começou por volta das 16 horas, 20 horas em Brasília, em um pavilhão de exposição em Los Angeles, onde se realiza a nona edição da Cúpula das Américas. Segundo Bolsonaro, foi muito melhor do que se esperava. O que eu falei, disse Bolsonaro, eu falei bem mais do que ele concordou. Nas palavras iniciais, Biden fez elogios ao Brasil ao falar em interesses comuns. Disse que o país tem uma democracia vibrante, com instituições eleitorais robustas, e que tem feito um bom trabalho para proteger a Amazônia. Abre aspas, palavras de Biden. Vocês têm feito grandes sacrifícios reais na forma como tentam proteger a Amazônia, o grande sumidouro de carbono do mundo. Acho que o resto do mundo deveria participar, ajudando vocês a financiar isso, para que sejam capazes de preservar o máximo que puderem. Todos nós nos beneficiamos disso, disse Biden. Blá, 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 blá. O mais interessante dessa história é que muita gente aproveitou esse belo discurso de Biden para dizer: tá vendo, os Estados Unidos têm uma relação muito próxima com o Brasil, nós somos muito parecidos, etc. e tal, temos uma amizade de muitos anos, mais etc. e mais tais, etc. e tais, e tais, e tais. Pois é, eu sinto um pouco de vergonha alheia nessa hora. Os Estados Unidos nunca estiveram aí para o Brasil. A menina dos olhos dos Estados Unidos tem sido, há décadas, a Ásia. Depois da Segunda Guerra Mundial, claro, os Estados Unidos ajudaram a levantar toda a Europa economicamente, mas nunca deixaram de fortalecer a Ásia. A China, que é essa potência que é graças aos Estados Unidos. E, por sua vez, nada fizeram no seu quintal. Basta ver a pobreza, a miséria, o banditismo que corre solto, por exemplo, na América Central. Jamais ao sul, aqui em relação ao Brasil, os Estados Unidos só o que tem feito nos últimos 40 anos é sobretaxar os nossos produtos com impostos para que não tenham, digamos assim, uma fatia grande do mercado norte-americano. Isso acontece, por exemplo, com o nosso aço. O aço brasileiro tem uma taxação muito elevada. Não pode competir de igual para igual com outros fornecedores internacionais de aço para os Estados Unidos. Isso quer dizer que o Brasil não é, assim, uma prioridade nas relações bilaterais. Agora, no entanto, parece não ser mais o caso. Por quê? Porque o que Biden precisará muito daqui para frente será o alimento produzido pelo Brasil. E é por isso que ele vem com o pires na mão, com essa conversinha mole. Vocês cuidam bem da Amazônia, obrigado pra vocês. Nós precisamos aí reunir um grupo de muito dinheiro, de muito capitalista, para ajudar vocês a defender melhor a tarde da Amazônia. Só que nenhuma palavra é dita pela Casa Branca quando as fake news proliferam lá nos Estados Unidos mesmo, com atores que desconhecem a nossa realidade, falando que aqui se queima, se depreda, enfim, vocês sabem de tudo isso, não é mesmo? Só que as coisas mudaram. Em 2021, em janeiro de 2021, quando Biden assumiu, o galão de gasolina nos Estados Unidos estava, de 5 litros, estava a menos de $2,50. Hoje está, no mínimo, $5, o dobro. Em alguns outros estados, a gasolina, o galão da gasolina, está muito mais do que $5. E isso quer dizer, claro, que o custo de vida para um norte-americano ficou muito mais difícil, muito mais caro. Não é preciso ser um Sherlock Holmes para concluir que a gasolina nas alturas, e no caso dos Estados Unidos ela mais do que dobrou, encarece a vida de todo mundo. E hoje o Daily Caller, por exemplo, trouxe uma longa matéria dizendo como Biden está afundando os Estados Unidos.
Os americanos que já não conseguem mais comprar o alimento como compravam antigamente pela falta e pelo alto preço dos alimentos, estão endividando-se aos milhões no cartão de crédito. Estão passando o cartão de crédito como se não houvesse amanhã, porque não tem dinheiro, para que depois, sabe-se lá o que aconteça. O fato é que o americano precisa colocar comida na mesa e para isso está usando o cartão de crédito. E é claro, dizem especialistas, isso vai arrebentar. Amanhã ou depois, milhões de americanos estarão na inadimplência e o governo, ele próprio, com uma moeda deteriorada, porque imprime dinheiro sem nenhum critério. Então, a perspectiva norte-americana é sim desastrosa. A chegada de Biden é para dar sequência ao projeto de Barack Obama de destruir a nação por dentro. E é exatamente isso que diz hoje o Daily Caller. Ele diz: os americanos estão sendo destruídos por dentro. Aliás, vou ler aqui, para que não digam que estou mentindo. Vejam o que disse a matéria. Ela começa dizendo o seguinte: a estratégia do presidente Joe Biden para conter o aumento dos preços e o declínio dos salários reais parece menos um plano acionável e mais como dar a um homem que está se afogando um peso para segurar. Não é por acaso que a economia dos Estados Unidos está respirando por aparelhos. O declínio é o resultado de uma estratégia de Biden que mata o modo de vida americano de baixo para cima e de dentro para fora. Entenderam? Tá muito fácil, né? O ex-economista do governo Trump, Stephen Moore, disse que os americanos devem esperar que a inflação crescente não desacelere tão cedo. Ele diz, abre aspas, até que tenhamos os gastos sob controle em Washington e essa dívida sob controle, acho que viveremos mais 18 meses com preços muito altos, mais 18 meses. E os americanos estão queimando seus cartões de crédito literalmente agora. Veja o que está acontecendo, diz ele, com os preços dos grãos, os preços do trigo, os preços dos fertilizantes. Vá ao supermercado, os itens essenciais que as pessoas precisam comprar estão aumentando muito rapidamente. Eles acham que a maneira de salvar o planeta é aumentar cada vez mais o preço da gasolina, para que ninguém dirija seus carros poluentes, acrescentou Moore. Isso é orquestrado, isso não acontece por acaso. Aliás, na minha live anterior, alguém tinha feito essa pergunta: professor, você acha que esse aumento absurdo dos preços é para que as pessoas deixem de usar carros? Eu disse que não, que isso era muito maior, o contexto era muito maior. Pode até ser um plano dessa casta globalista, mas o aumento da gasolina não se refere, não é definido apenas por esse plano. Mas parece que alguém concorda com essa teoria. O economista, ex-economista de Donald Trump. Ele diz: no início, a mensagem da Casa Branca sobre a inflação era simplesmente ignorá-la e dizer aos americanos que a inflação não estava acontecendo. Depois, admitiu-se que a inflação estava acontecendo, mas apenas os americanos mais ricos é que sentiam o efeito. Agora, diz o Daily Caller, com os preços da gasolina atingindo uma média de $5 o galão e os consumidores recorrendo aos cartões de crédito para pagar suas dívidas, não há lugar para os especialistas de Biden esconderem-se. A economia vai quebrar, termina o Daily Caller dizendo. Então, em relação aos Estados Unidos, não podemos mais ser tão ingênuos. Não podemos imaginar que os Estados Unidos são ainda aquela tábua salvadora para a nossa própria economia. Eles amanhã ou depois darão mais um calote, não nas outras nações que têm suas reservas em dólar, mas no próprio povo. E aí, enfim, o próprio povo americano poderá dizer: não temos mais nada, mas seremos felizes. Só que não é bem assim, evidentemente. Bem,
talvez não por outra razão, esteja agarrado às mãos da senhora Fernandes. Ele agora não tem mais muito para onde correr. Tentou buscar desesperadamente petróleo e gás natural com os países árabes e parece só o que lhe restou foi o trigo, o soja e o milho do Brasil e, sei lá, mais alguns recursos, quem sabe na Bolívia. Tentou o petróleo da Venezuela, não é mesmo? Pois é. Aí mais uma razão, os brasileiros que estão se ufanando com esse encontro entre Biden e Bolsonaro, porque Biden ama o Brasil. Biden buscou até com Maduro, se humilhou até para o Maduro. Vamos parar com essa ingenuidade, ok? Muito bem, por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.